Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo. Tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dá-me a tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. O que vou meditar está no capítulo 3, com data de 12 de janeiro de 1900, no livro do Céu de Luísa Picarreta. O tema é diferença entre conhecimento de si mesmo e a humildade. E Luísa escreve: encontrando-me em meu estado habitual, meu amado Jesus veio em um estado que dava compaixão. Tinha as mãos atadas fortemente e o rosto coberto de salivares, e algumas pessoas esbotifavam-no horrivelmente. E ele permanecia quieto, plácido, sem fazer nenhum movimento, nem emitir um lamento, nem sequer um movimento de cílios, para demonstrar que ele queria sofrer estes ultrajes. E isto não só externamente, mas também internamente. Que espetáculo tão comovente de fazer despedaçar os corações mais duros. Quantas coisas dizia daquele rosto com as cusparadas manchado de lama. Eu me sentia horrorizada, temia, me via toda soberba diante de Jesus. Aí assim, aqui de início, a gente vê, né, que a Luísa, ela teve essa compaixão de Jesus, porque a gente vê que ele está mostrando o sofrimento da paixão, né? Ele viveu na paixão, uma das cenas da paixão, dá o entendimento da flagelação, que foi muitos ultrajes, né? E ela sentia assim, horrorizada por ver aquilo, e ela ainda tremia, né, com aquela cena, que dava muita dor no coração dela. Aí voltando aqui, aí ele, enquanto ele estava neste aspecto, ele me disse: minha filha, só os pequenos se deixam conduzir como se quer. Não aqueles que são pequenos de razão humana, mas aqueles que são pequenos, mas cheios de razão divina. Só eu posso dizer que sou humilde, porque no homem o que se diz humilde, mas deve-se dizer conhecimento de si mesmo. E quem não se conhece a si mesmo, caminha já na falsidade. É aqui Jesus, né, ele diz que os pequenos com inocência são divinos, e não aqueles pequenos arrogantes. Ele diz, só ele é humilde. Aí assim, o homem dizer que conhece a si mesmo tem que buscar identificar as características dele, né? Marcantes como o que gosta, as inclinações que tem, né? Os sentimentos, etc. Aí voltando aqui. Durante alguns minutos,
Jesus fez silêncio e eu o contemplava. Enquanto fazia isso, vi uma mão que trazia uma luz que, escavando em meu interior, nos mais íntimos esconderijos, queria ver se havia em mim o conhecimento de mim mesma e o amor das humilhações, das confusões e aos opróbrios. Aquela luz encontrava um vazio em meu interior e eu também via que devia ser preenchido com humilhações e confusões, a exemplo do bendito Jesus. Oh, quanta coisa me fazia compreender aquela luz e aquele rosto santo que estava diante de mim. Dizia entre mim, um Deus humilhado por amor meu, confuso, e eu, pecadora, sem estas divisas. Um Deus estável, firme em suportar tantas injúrias, tanto que não se move nem um pouquinho para se livrar dessas cusparadas fétidas. Ah, parece-me ver seu interior ante a divindade e o exterior ante os homens. No entanto, se quiser, pode fazê-lo, porque não são as correntes que o atam, senão sua estável vontade, que a qualquer custo quer salvar o gênero humano. E eu? E eu? Onde estão minhas humilhações? Onde a firmeza, a constância em fazer o bem por amor de meu Jesus e por amor de meu próximo? Ai, que diferentes vítimas somos eu e Jesus, porque de fato não nos parecemos em nada. Enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisto, meu adorável Jesus me disse. Aí assim eu vou falar aqui um pouquinho do 3, né? A Luísa, ela vai reconhecendo a grandeza de Deus, né? O amor de Deus. Aí ela vê que a vontade de Deus quer salvar o gênero humano. Aí assim, enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisto, meu adorável Jesus me disse: minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações, tanto de derramar fora. Eis porque diante de minhas virtudes treme o céu e a terra, e as almas que me amam se servem de minha humanidade, como escada para subir a provar algumas gotinhas de minhas virtudes. Diz-me perante a minha humildade, onde está a sua? Só eu posso gloriar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade unida à minha humildade podia operar prodígios em cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente, me restringia no cerco de minha humanidade e me mostrava como o mais pobre e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. A obra da redenção, em tão pouco tempo podia fazê-la, mesmo com uma só palavra, mas quis, durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer minhas as misérias do homem, que exercer-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse todo renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e o homem, recebiam novo esplendor e ficavam com a marca de obras divinas. Minha divindade escondia em minha humanidade. Condescer a tanta baixeza, sujeitar-se ao curso das ações humanas, enquanto que, com um só ato de vontade, poderia criar infinitos mundos, consentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas. Como vê-se coberta de todos os pecados dos homens ante a divina justiça, e que devia pagar com o preço de penas inauditas
e com o desembolso de todo o seu sangue, exercia contínuos atos de profunda e heróica humildade. Eis, ó minha filha, a grandíssima diferença da minha humildade com a humildade das criaturas, que perante a minha é apenas uma sombra, até a de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura e não sabe quanto pesa a culpa como eu a conheço. Embora sejam almas heróicas que, ao meu exemplo, se ofereceram a sofrer as penas de outros, mas estas não são diferentes das outras criaturas. Não são coisas novas para elas, porque estão formadas no mesmo barro. São formadas do mesmo barro. Além disso, só pensar que essas penas são a causa de novas aquisições e que glorifica a Deus é uma grande honra para elas. Além disso, a criatura está restrita no cerco onde Deus a colocou e não pode sair desses limites com os quais Deus a cercou. Se estivesse em seu poder fazer e desfazer, quantas coisas fariam? Cada um chegaria às estrelas. Mas minha humanidade divinizada não tinha limites, senão que voluntariamente se restringia em si mesma. E isto era um entrelaçar todas as minhas obras de heróica humildade. Tinha sido esta a causa de todos os males que inundam a terra, isto é, a falta de humildade. E eu, com o exercício desta virtude, devia tirar da justiça divina todos os bens, assim que não partem do meu trono resgate de graças, senão por meio de humildade. Nenhum bilhete pode ser recebido por mim, se não contém a assinatura da humildade. Nenhuma oração escuta meus ouvidos e move a compaixão meu coração, se não está perfumado com o aroma da humildade. Se a criatura não chegar a destruir o germe de honra, de estima, e isso se destrói com chegar a amar o ser e ser desprezada, humilhada, confundida, sentirá um entrelaçamento de espinhos ao redor de seu coração. Perceberá um vazio em seu coração que lhe dará sempre incômodos e a tornará muito diferente de minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer-se um pouco a si mesma, mas não resplandecerá diante de mim vestida pela bela e agradável vestidura da humildade. Aí eu vejo aqui nessa parte do trecho que Jesus, a palavra ele diz, né? Aquele que se exaltar, será humilhado. Aquele que se humilhar será exaltado. Eu vejo assim que o homem, ele não abre mão do orgulho, né? Das vaidades e da vontade de mostrar sempre superior. Este não se reconhece a si mesmo, ele está longe de Deus. A pessoa humilde reconhece o seu valor, compreende que os outros também têm sua importância. Até a sua oração pode chegar ao céu, mas tem que ser humilde, né? A oração tem que ser humilde. Aí voltando. Quem pode dizer quantas coisas compreendi sobre esta virtude, a diferença entre conhecer a si mesma e a humildade? Parecia-me tocar com a mão a diferença dessas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer alguma coisa, me sirvo de uma ideia. Por exemplo, um pobre diz que é pobre e mesmo as pessoas que não o conhecem e que talvez possam crer que possui alguma coisa.
Ele lhes manifesta com franqueza sua pobreza, pode-se dizer que se conhece a si mesmo e diz a verdade, e por isso é mais amado. Move aos demais a compaixão da sua seu miserável estado, e todos o ajudam. Isto é o conhecer-se a si mesmo. Se depois aquele pobre, envergonhado de manifestar sua pobreza, se vangloriar de que é rico, enquanto todos sabem que nem sequer tem vestidos para se cobrir e que morre de fome, o que aconteceria? Todos o desprezam, ninguém o ajuda e chega a ser sujeito de zombaria e de ridículo a qualquer que o conhece. E o miserável, indo de mal a pior, acaba por perecer. Tal é a soberba diante de Deus e mesmo diante dos homens. E eis que quem não se conhece a si mesmo já está fora da verdade e se precipita pelo caminho da falsidade. Pois é, que aqui, esse exemplo que ela deu, ocorre mentiras, né? Ocorre orgulho. E a gente vê muitas pessoas assim também, nesse mundo de hoje. Aí voltando. Agora a diferença com a humildade, embora me pareça que são duas irmãs nascidas no mesmo parto e que jamais se pode ser humilde se não se conhece a si mesmo. É, por exemplo, um rico que, despojando-se por amor das humilhações de suas nobres vestes, cobre-se com miseráveis trapos. Vive desconhecido e ninguém manifesta quem é ele. Confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres como se fosse igual a eles, faz do desprezo e confusões as suas delícias. E esta é a bela irmã do conhecimento de si mesmo, isto é, a humildade. Assim, a humildade chama a graça, a humildade rompe as cadeias mais fortes, como são o pecado, e a humildade supera qualquer muro de divisão entre a alma e Deus, e a Ele a devolve. A humildade é a pequena planta, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser roída pelos vermes, nem os ventos, nem as granizadas, nem o calor poderão lhe fazer mal, nem murchar minimamente. A humildade, embora seja a mais pequena planta, sempre tira ramos altíssimos que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração de Nosso Senhor. E só os ramos que saem desta pequena planta têm livre a entrada neste coração adorável. A humildade é a âncora da paz. Nas tempestades das ondas do mar desta vida, a humildade sai e sal que tempera todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado. A humildade é a erva que brota do caminho pisado pelos caminhantes, que enquanto é pisada desaparece, mas logo se vê surgir novo, mais bela do que antes. A humildade é como enxerto nobre que enobrece a planta silvestre. A humildade é o ocaso da culpa. A humildade é recém-nascida da graça. A humildade é como lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade é como aquele ganancioso negociante que sabe negociar bem suas riquezas e não esbanja nem sequer um centavo da graça que lhe vem dada. A humildade é a chave da porta do céu. Assim ninguém pode entrar nele se não tiver bem guardada esta chave. Finalmente, caso contrário, eu nunca iria terminar e alongar-me muito.
Humildade é o sorriso de Deus e de todo o empírico e o choro de todo o inferno. Meu Deus, que lindo. Aí eu complemento aqui, no meu entendimento, a humildade, né? A pessoa, ela é capaz de aceitar os outros, sabe assumir suas responsabilidades sem arrogância. Amém, Fiat.